Campinas, 250 anos. Oferecimento Parabéns Campinas pelos 250 anos. Com orgulho fazemos parte desta história. Hospital PUC Campinas. Nesta semana estamos apresentando a série Outras Histórias de Campinas, uma parceria da CBN com o portal A Cidade On para comemorar os 250 anos da cidade, celebrado no próximo domingo. Contar histórias que não são tão populares, mas que são importantes. Neste quarto episódio, vamos falar sobre o Mestre Tito e a sua relação com a Igreja São Benedito. Quem conta pra gente é o professor de História Sidney Rocha, que está acompanhado de Marcos Andrade, do portal A Cidade On, e da repórter da CBN, Thalita Souza. Olá para todo mundo mais uma vez, aqui com a gente quem nos acompanha é o professor de História Sidney Rocha e também nesse bate-papo o Marcos Andrade do portal A Cidade On. Obrigada, gente, pela participação mais uma vez. Olá, Thalita, olá, professor, seja bem-vindo. Olá, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando sobre as histórias de Campinas. Professor, então nesse episódio a gente bate um papo aí sobre Mestre Tito. Conta um pouquinho pra gente aí dessa história. O Mestre Tito poderia ter passado pela nossa história como um ilustre desconhecido, né? Mas ele deixou um grande legado na cidade, que foi a construção da igreja de São Benedito. O Mestre Tito vem para cá como escravizado e ele tornou-se um católico convicto, embora o senso comum vai dizer que os escravizados não queriam ser católicos, foram forçados, então já havia uma boa parcela de negros que eram católicos convictos, amavam e queriam praticar a sua religião. E havia na época uma separação muito grande entre brancos e negros, branco frequenta uma igreja, negro frequenta outra, pardos não frequentavam as mesmas igrejas que os pretos, tinha toda essa dinâmica populacional que para a gente hoje não faz sentido, na época era comum. E o Mestre Tito ele queria um templo onde ele e os demais pares dele pudessem adorar a Deus nos modos católicos com liberdade. E ele encontrou esse espaço ali junto ao túmulo do Padre Melchior, que foi sepultado ali, e ele conseguiu autorização para construir. Ele tinha um cemitério também dos cativos. Para quem não está localizando direitinho, fica atrás do Colégio Francisco Glicério, um pouco para baixo do Hospital Casa de Saúde, aquela praça enorme onde tem a creche Bento Quirino. Aquilo ali era um cemitério que foi o primeiro cemitério de Campinas. Esse cemitério aparece já em 1753 em alguns documentos lá de Jundiaí. Foi encontrado que ali foi o primeiro campo santo, o primeiro campo benzido, para que as pessoas pudessem ser sepultadas ali. Depois foi transformado em cemitério dos cativos. E ali o cônego Melchior foi sepultado e o Mestre Tito mais para frente consegue autorização para construir a igreja. Ele constrói essa igreja e ele não a viu terminada, ele faleceu antes, mas a dona Ana Gonzaga, uma senhora da sociedade, terminou a construção com a ajuda, claro, de toda a comunidade. Mestre Tito é uma figura emblemática porque de escravizado ele torna-se livre e um homem de respeito na sociedade. E de escravizado a homem livre passa depois a ser o cara que construiu a igreja que atendia os pretos na época. Foi uma grande conquista. Uma coisa curiosa é que essa igreja, a igreja de São Benedito, ela atendia a comunidade negra porque São Benedito era filho de africanos. Então é um homem negro, havia uma identificação da comunidade com ele. E a Igreja do Rosário, que o prefeito Rui Novaes mandou derrubar, ficava lá na rua Francisco Glicério. Inclusive, a rua Francisco Glicério se chamava Rua do Rosário, porque tinha ali a Igreja do Rosário. Eu sei que tem gente ouvindo pensando assim, mas eu casei na Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário hoje fica lá no castelo, e ela foi montada a partir da Igreja do Rosário original, que foi construída em 1817, que ficava ali em frente ao Palácio da Justiça. Nessa Igreja do Rosário Nova tem alguns elementos do altar, algumas imagens de santos, os vitrais, por exemplo, foram transferidos para a atual Igreja do Rosário. Essa Igreja do Rosário antiga foi demolida na década de 50. E ela também atendia a comunidade negra, então tinha duas igrejas em Campinas destinadas a atender a comunidade negra, a Igreja de São Benedito, idealizado pelo Mestre Tito, e a Igreja do Rosário ali em frente ao Largo do Rosário, por isso se chama Largo do Rosário também. Curioso é que a Igreja de São Benedito, explica-se, né, o santo era negro, havia uma identificação com o público. E a Senhora do Rosário, qual seria a identificação dela com a comunidade negra? Recentemente eu aprendi com um historiador que lá na África,
os que praticavam as religiões africanas, lá na África, eles tinham um cordão com contas semelhante a um rosário. Então, quando eles chegam aqui e encontram a imagem da Senhora do Rosário com o rosário nas mãos, há também essa identificação, a razão pela qual em todos os lugares do Brasil nota-se essas duas igrejas destinadas ao público negro. Já que a gente está falando um pouco da população escravizada em Campinas, eu queria que o senhor falasse por que a cidade recebeu, em determinado momento, o apelido nada positivo de a Bastilha Negra do Brasil, e também existe um boato que a gente ouve, mas aí eu queria saber do senhor se é verdade isso, que Campinas foi uma das últimas cidades a ter a liberação dos escravos. Tá. Disse muito que Campinas foi a cidade mais cruel com os escravizados, que Campinas judiou muito, que Campinas maltratou muito dos escravizados. Eu digo o seguinte, a escravidão em Campinas, ninguém vai dizer que a escravidão foi doce, ou foi boa, ou foi positiva, não foi. A escravidão foi uma injustiça que não deveria ter acontecido, uma mancha na história de qualquer lugar que teve escravidão. No entanto, esse título de cidade mais cruel com o escravizado, isso precisa ser melhor apurado, precisa ser melhor visto. O abolicionista Luiz Gama nos conta, em um artigo de jornal de 1880, que na cidade de Limeira, um rapaz foi surrado tanto que o Luiz Gama vai dizer, olha, de negro ficou vermelho, de tanto sangue que cobriu seu corpo. Depois ele foi coberto com trapos e com querosene, e aí fizeram o mal final para esse rapaz, que não dá nem para falar o que foi, né? A gente já imagina. Isso não em Campinas, em Limeira. Aqui em Campinas teve uma revolta de escravizados em 1832, houve punições com até 700 açoites. O açoite era limitado a 50 por dia, o corpo humano não aguenta mais do que isso, o corpo humano não foi feito para receber açoites, muito menos mais do que 50. Então a pessoa recebeu 50 hoje, se sobreviveu, amanhã vai levar mais 50, e depois mais 50, se desmaiou no meio do caminho, o médico vai tratar e depois vai voltar até o final da sentença. Na Bahia tem histórias semelhantes, até de 1000 açoites. Então eu não vejo da onde justificar que Campinas foi mais cruel. A escravidão em Campinas foi cruel? Foi. Mas na Bahia também foi, no Rio de Janeiro também foi, em São Paulo também foi. Penso que não há elementos históricos que nos permitam ter uma conclusão positiva para isso. Não passa de boato. Mais uma vez, não estou dizendo que a escravidão aqui foi doce ou gostosa. Foi escravidão e não deveria ter acontecido. Não vejo razão para dizer que foi pior do que em outros lugares. Com relação a dizer que Campinas foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão, toda vez que eu toco nesse ponto, eu recebo uma enxurrada de críticas no meu Instagram, e as pessoas argumentam assim, olha, o exército teve que invadir Campinas porque os fazendeiros não queriam libertar os escravos. Tá bom, qual unidade do exército invadiu? Qual fazenda foi invadida? Quem foi o barão que fez frente ao exército? A resposta sempre é não sei, não sei, não sei. O outro me disse, olha, imagina, o barão de Itapura comprava escravos até 1902, a abolição foi em 1888. Tá, cara, da onde que ele comprava se não tinha mais logística para entregar escravizados? A polícia já prendia, já era crime de cárcere privado, não tinha da onde vir escravos, não tinha onde ter comércio de escravizados. Da onde que veio? Ah, não sei, não sei, não sei. O que eu encontrei vendo documentos é que a Câmara Municipal de Campinas, na pessoa do presidente da Câmara, que era o José Paulino Nogueira, fez um amplo discurso no dia 14 de maio, comemorando que finalmente essa mancha acabou na nossa sociedade e tal. Os jornais da cidade no dia 14, 15 comemoraram, dizendo, olha, são 4 ou 5 dias de festa para comemorar a abolição da escravidão, teve festas nas ruas, desfiles, a rua São José mudou de nome, passou a se chamar Rua 13 de Maio, então não encontrei absolutamente nada que diga que Campinas foi a última. O que acontece é que várias cidades aboliram a escravidão antes do 13 de maio. A escravidão ela ruiu, ela apodreceu por dentro e ruiu, ela tornou-se insustentável. Várias cidades declararam a abolição antes, mas Campinas não foi a última cidade. Ela não estava entre as primeiras, mas de modo algum foi a última. Ela aboliu a escravidão no dia 13 de maio, junto com todo mundo. E a 13 de maio, aproveitando o gancho, aqui, né, se tornou um dos principais o principal calçadão, né, do comércio aqui de Campinas. A 13 de maio é uma grande loja de comércio desde há muito tempo. E é palco de muitas histórias. A 13 de maio viu Dom Pedro II, a 13 de maio viu o enterro do Carlos Gomes. A 13 de maio é palco da nossa história. Ela era já desde o início uma das principais
ruas ali da região central. Ela é apontada como rua de comércio desde há muito tempo. Desde o final do século XIX ela já aparece com essa característica. Ali morou a Viscondessa de Campinas morou ali na frente da catedral, o Gastão de Orleans, marido da princesa Isabel, ficou hospedado ali, a princesa Isabel ficou hospedada ali. Ali foi o Colégio Carlos Gomes, foi ali na frente, o segundo grupo escolar de Campinas foi aberto ali na frente. Então ali é um palco da cidade desde há muito tempo. Tá certo, professor, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação aqui, compartilhando um pouquinho dessa história de Campinas com a gente. E é nesse palco em que eu estou hoje, né, bem aqui no Lago São Benedito, no centro de Campinas, nessa prévia dos 250 anos de Campinas, nós da CBN fazendo programas itinerantes do CBN Campinas, cada dia desta semana num ponto da cidade e ajudando a contar um pouco mais também dessa história, da importância que tem, né, dos movimentos culturais, sociais, para a cidade de Campinas. Amanhã estaremos lá no Castelo, né, Felipe Pereira? É isso, amanhã para poder fechar essa série especial de reportagens aqui da CBN Campinas, e em parceria com o portal A Cidade On e também com a fechar essa semana útil aí de celebrações, né? O aniversário é domingo. A Sandra Lambert vai estar na Torre do Castelo, que é um dos locais mais emblemáticos, talvez, aqui da cidade também. Você vai conhecer algumas histórias do castelo. Todo mundo sabe que o castelo, a Torre do Castelo, já foi reservatório de água, foi construído para ser reservatório de água. Mas tem outras coisas envolvendo o Balão do Castelo que você vai conhecer amanhã. Campinas, 250 anos. Oferecimento Universidade São Francisco, excelência em educação em Campinas.